Então, boa noite, estamos aqui no encontro do dia 25 de junho, é, do nosso grupo de convivência em comunicação não violenta. Hoje o tema é especial, comunicação não violenta e os relacionamentos amorosos ou afetivos, ou enfim, chamem como quiser. É, é um tema que costuma suscitar muitos muito desejo de participar, porque é um desafio na vida de muitas pessoas, né? Como é que a gente administra os conflitos e a convivência nos relacionamentos amorosos. Então, é uma noite especial. E é especial também porque a gente está lançando, né, a Jornada Cultura de Paz no próximo mês. Então, geralmente no lançamento a gente faz esses encontros pessoais que tem esses encontros com uma palestra mais geral e gratuita, que tem o objetivo de deixar disponível algum conteúdo gratuito, principalmente para as pessoas que não conseguiram fazer a Jornada Cultura de Paz por falta de recurso ou por algum outro motivo, falta de recurso, falta de tempo e tal, para deixar algum conteúdo que seja democrático para todos. Então, a verdade é que todo ano tem alguma coisa nesse sentido, palestras como essa, né? Não necessariamente com o mesmo tema, é um aperitivo, né, para as pessoas irem se familiarizando, né, inclusive com a abordagem desse curso que é a Jornada Cultura de Paz, que é talvez diria que um dos dois cursos mais completos enfim, para a pessoa que quer de fato atuar nessa área de estudos de paz, essa área de atuar como um agente de construção de paz, né? É um curso bastante completo e tem esse lançamento mais festivo. Mas essa palestra aqui, ela também é parte do nosso grupo de convivência em comunicação não violenta, que é um grupo que se reúne todas as quintas-feiras online, nesse mesmo link que vocês acessaram, para conversar sobre comunicação não violenta. Acaba que, como eu criei o grupo, eu facilito a maioria dos encontros, mas não sou só eu que facilito. Aqui tem várias pessoas que também já facilitaram, a Ana Chazan, a Maristela, e outras pessoas que não estão aqui, mas que já que facilitam com frequência. A Cida, a, a Paula, a Cris, enfim, tem bastante gente que. Cris, não sei se está aqui hoje, não vi. Então tem bastante gente que facilita. E aí a gente tem esses encontros que geralmente tem uns 40 minutos mais ou menos, pelo menos quando eu facilito, né? Tem mais ou menos uns 40 minutos de uma exposição teórica e tem um momento final de exercícios que a gente geralmente não grava, né? Dessa parte de exercício por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas têm mais liberdade de se abrir quando não tem gravação. E segundo, também para deixar também um gostinho para as pessoas estarem ao vivo, a gente também não ficar gravando tudo. Então, esse é o motivo que a gente só grava as partes mais de uma troca teórica, de conversar sobre a CNV em diferentes abordagens, diferentes aspectos dela. E hoje a gente vai falar sobre a comunicação não violenta nos relacionamentos afetivos. Basicamente, a gente vai tentar responder aqui três perguntas principais nessa parte mais assim que eu fico falando mais, essa parte mais teórica. A primeira e talvez a principal pergunta que leva as pessoas a sempre estarem muito presentes nesse tipo de encontro. E, gente, eu abri o PowerPoint errado, deixa eu abrir o PowerPoint certo. Mas a primeira pergunta que as pessoas geralmente fazem é por que raios a gente é tão mais desafiador a nossa comunicação quando a gente está num, num relacionamento do que com um desconhecido, né? Você tem muito mais desafios de comunicação com uma pessoa que você gosta muito do que com um desconhecido. Parece inicialmente uma contradição, né? Mas a gente vai ver que isso não é uma contradição. Mas parece inicialmente uma contradição. A gente tem mais atrito com as pessoas que a gente ama mais, não só relacionamento amoroso, mas também com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos filhos, né? A gente tem mais
atrito nesses casos específicos. E aí, isso inicialmente parece uma contradição, mas isso revela uma comunicação que passa mais pelas dimensões que a comunicação não violenta traz como básicas, que é necessidade, sentimento. A gente vai ver por quê. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder aqui hoje nesse encontro, né? A outra pergunta que a gente quer, que eu quero ajudar vocês a responderem é o que que a gente faz para empreender as conversas difíceis nas relações amorosas. Que certamente todo mundo aqui que vive relações amorosas com mais frequência, certamente teve momentos onde teve que fazer conversas difíceis, né? Como é que é esse lugar, né? Esse conteúdo atravessa muito os autores que falam sobre conversas difíceis, né? É, e as conversas difíceis que a gente costuma ter mais é justamente conversa com relacionamento amoroso, né? É um desafio. Então, como é que a gente faz para empreender esse tipo de conversa? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta que eu quero responder junto com vocês é como é que a gente detecta, através da CNV, quando um relacionamento amoroso está desbalanceado, desequilibrado, né? Como é que a gente detecta isso? E a partir do momento que a gente detecta, o que que a gente pode fazer nessa direção? Então, essas são as três perguntas que eu quero tentar responder hoje. Se não der, a gente marca outro dia de se encontrar, mas acho que, pelo que usualmente acontece aqui, vai dar para falar de tudo isso sim. Eu vou até partilhar aqui o PowerPoint que eu preparei, gente, mas eu fico preocupado quando eu compartilho o PowerPoint de vocês ficarem inibidos de falar, porque fica uma tela com menos gente. Então, se sintam à vontade quando vocês precisarem me interromper, falar alguma coisa. Se alguém falar alguma coisa no chat, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, então eu não vou ler. Então, vocês se sintam à vontade para me interromper, tá bom? É, Esse é o tema de hoje. Já falei que está no contexto desse curso, que é o Jornada Cultura de Paz. E aí a primeira pergunta: por que que o desafio da CNV é maior entre casais? Significa dizer que por que que você tem mais fácil, você encontra mais facilidade de conversar com o seu vizinho que você vê pouco do que com a pessoa que mora com você? Tem mais conflitos históricos, tem mais momentos de conversas difíceis, e a gente costuma ser mais agressivo, menos não violento, vamos dizer, com as pessoas que a gente ama mais. Por que que é assim? Então, essa é uma pergunta que a gente faz. E aí, uma das respostas não é só, como é que se diz? É um conjunto de respostas, né? Um combo. Mas uma das respostas mais profundas da gente pensar é o fato de que o relacionamento desperta necessidades mais profundas. Essa é a primeira resposta. Tá até aí frisado de vermelho no PowerPoint. Necessidades mais profundas. Por que que estou falando isso, né? Eu vou lembrar aqui, só porque tem algumas pessoas aqui que estão conhecendo a comunicação não violenta pela primeira vez, que a comunicação não violenta tenta muito construir uma comunicação onde haja conexão, né? Onde haja sentido, onde haja vida, para usar uma expressão que o Marshall Rosenberg falava muito, né? Até o nome em inglês, o livro principal dele é Comunicação Não Violenta, a linguagem da vida. Então, uma comunicação que tenha vida, mas uma comunicação onde a gente se preocupe menos com quem está certo, quem está errado, e se preocupe mais com detectar as necessidades das pessoas envolvidas e o que que elas estão sentindo a partir dessas necessidades, sentimentos e necessidades, e determinar isso através da nossa observação e sinalizar isso através dos nossos pedidos. Então, por isso que se diz que os quatro pilares da CNV é a observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, por isso que por isso assim, estou falando isso mais para quem está conhecendo a CNV agora. Por isso que a gente entender esse campo das necessidades,
acontecem mais atritos, porque as necessidades são mais profundas. E aí eu vou ler aqui essa lista que eu botei, vocês vão ler junto, essa lista de necessidades que existem muito em relacionamento, e só de ler essa lista vocês vão se identificar em vários momentos dos relacionamentos amorosos de vocês, onde essas necessidades elas ficaram muito latentes, ó. Necessidade de amor, necessidade de pertencimento, necessidade de segurança, necessidade de reconhecimento, necessidade de autonomia, necessidade de confiança, necessidade de parceria, necessidade de respeito, necessidade de reconhecimento está duas vezes, depois tem que apagar. Então, essas são necessidades, assim, só de eu ler, né, eu fiz questão de ler uma por uma, pausadamente, para vocês verem que são coisas muito presentes no relacionamento. A gente, você não quer necessariamente que o seu vizinho te reconheça, no sentido de, poxa, eu fui promovida no meu emprego e o meu vizinho nem falou nada, né? Isso não é importante para você. Agora, se o seu companheiro ou companheira não falar nada no dia que você foi promovido no emprego, faltou necessidade de reconhecimento e você vai ficar talvez sentido, né? Porque é uma pessoa que você espera mais, que tenha esse reconhecimento. Outra coisa, necessidade de segurança, né? Você quer tá seguro na própria relação, né? Segurança tem aqui múltiplos significados, né? Pode ser segurança no sentido de ter um conforto afetivo, pode ser segurança financeira, pode ser segurança física em relação a roubos e tal, né? Segurança aqui tem múltiplas possibilidades que dá para a gente levar para muitos lugares. Mas é muito evidente que você precisa de mais segurança num relacionamento amoroso, né? É muito evidente que você precisa mais de parceria da pessoa que você escolheu andar ao lado dela, né? Do que de uma pessoa que você vê pouco, né? Que você escolheu aquela pessoa para ser seu parceiro ou sua parceira. Então, se essa pessoa não está oferecendo uma parceria, você vai sentir essa necessidade mais latente. Então, esse é um dos motivos que a nossa comunicação com as pessoas que a gente ama muito costuma ser, uma, vamos dizer, menos não violenta, vamos dizer assim, né? Menos pacífica. Porque as nossas necessidades gritam quando a gente está em contato com essa pessoa. Então, a gente acaba. Isso não está aí no PowerPoint, mas eu vou falar porque é um saber assim, clássico da CNV. A gente acaba, em relação a essas necessidades muito, muito latentes de um relacionamento amoroso, a gente acaba tendo um comportamento que eu falo sempre como se o relacionamento amoroso fosse um laboratório para o mundo, né? Porque você vive um desafio maior dentro da sua casa que acaba te educando para, na sociedade, você ser mais pacífico, porque os desafios na sociedade vão ser menores. Os desafios da gente é, produzir os acordos dentro de uma casa vão ser maiores. Então é como se a nossa casa fosse um laboratório para o mundo. Foi isso que eu disse que é uma expressão clássica da CNV, né? Na sua casa você aprende e treina como você vai se relacionar no restante do mundo. Claro que a sua casa também faz parte do mundo. Eu tô aqui produzindo esse antagonismo só para vocês entenderem. É um laboratório, né? Eu vou treinar a minha comunicação, porque no mundo o desafio vai ser menos intenso, né? Então, essa é a primeira resposta, as necessidades muito profundas. Uma segunda resposta é que a gente, fora do convívio, no convívio social, a gente costuma agir sem o fora do convívio, ou seja, fora da nossa casa, fora do convívio social, a gente costuma agir sem verniz social. Na sociedade, a gente tem um verniz que é natural, não é nenhuma falsidade, não é porque a gente é falso,
é porque é natural, acontece em todas as culturas de todos os países, né? Você, quando está com desconhecidos, você é super gentil. Não, deixa que eu pago a conta. Não, deixa que eu abra a porta para você entrar. A gente é cheio de gentileza, é um verniz social para viver em sociedade. Quando você está dentro da sua casa, você costuma ser mais fiel à sua essência, né? Você costuma ser menos preocupado eh, em interpretar uma persona que não é exatamente a sua essência para ser benquisto pelas pessoas. Quando a gente está em casa, a gente não é tão preocupado com isso, né? Na rua, a gente fica mais interpretando uma persona. Tem aquela frase do Shakespeare: o mundo é um grande palco e somos todos atores, né? Não significa que somos todos falsos, pessoas que não são verdadeiras. Significa que a gente é fiel ao que a gente pensa, o que a gente acredita, pode ser fiel, mas a gente quer ser bem quisto, a gente quer ter uma imagem pública boa, então a gente fica com esse verniz social. Dentro de casa a gente não tem esse verniz social, então tem mais atrito, né? Tem mais trauma. A gente fica mais fiel à nossa essência. E tem uma outra dimensão, que é o fato da gente acionar mais os nossos traumas, né? Principalmente em relacionamento amoroso, que é uma coisa que eu vou falar mais à frente. Quando a gente começa a acionar traumas, gente, isso infelizmente é muito comum. Você começa, por exemplo, você começa um namoro com uma pessoa e a pessoa, no último namoro que ela teve, ela tinha um relacionamento que era monogâmico, e aí a companheira ou a companheira dela o traiu, né? Houve uma traição e era um relacionamento monogâmico. Aí ela começa a ter uma relação com você, ela está traumatizada com isso, ela começa a desconfiar muito de você, porque na verdade é o trauma dela, da relação anterior, vindo para a relação presente. Então, dentro desse tipo de relação, isso precisa ser sinalizado, se for identificado, né? Isso precisa ser sinalizado, e também isso precisa ser trabalhado, né? E, ao mesmo tempo, esse tipo de relação vai precisar ter um nível de confiança e de respeito enraizado mais ao longo do tempo, né? Porque aconteceu isso, né? Ou uma pessoa que às vezes às vezes tinha tá até me vindo aqui na cabeça uma pessoa que eu conheço, amiga minha há muitos anos, a pessoa tinha um pai que era alcoólatra, então a pessoa, toda vez que você está se relacionando com você, toda vez que você bebe, essa pessoa fica traumatizada, né? Ela tem horror à bebida, né? Não, mas eu tô tomando só uma cervejinha para ver aqui o jogo do Brasil na Copa. Não, mas a pessoa tem horror à bebida. Então, esse tipo de coisa é o trauma anterior vindo, né? Então, essas coisas intercedem, né? Então, ó, falamos de duas causas: as necessidades muito profundas, a carência de verniz social, e a terceira causa seria o fato de que quando você conhece profundamente uma pessoa, é, os hábitos daquela pessoa às vezes te irritam, só porque todo dia você pensa naquilo. Você se cansa daquele comportamento, né? Então você tem uma pessoa que mora com você, que todo dia ela espera a pia tá cheia de louça só depois que ela lava. Pode ser que isso seja isso te irrita. Pode ser que isso seja porque você tem uma necessidade de limpeza muito grande. E aí você precisa sinalizar na conversa que você tem uma necessidade de limpeza muito grande. Mas isso pode ter acontecendo simplesmente porque você é um hábito repetitivo que você se cansou dele. Isso acontece assim toda hora. Você fala assim: a minha mãe sempre fala não sei o que para mim. Nossa, que raiva. Minha mãe sempre fala não sei o que para mim. Se você parar para pensar um pouquinho, você pensa: mas qual é o problema dela sempre falar tal e tal coisa para você? Aí você pensa: nossa, não tem problema nenhum. É só o fato de que ela faz sempre e você se cansou disso por mera repetição, né? Então isso é uma outra causa de conflito muito grande entre casais, entre pessoas que moram juntas ou que não moram juntos, mas que, enfim, convivem com o casal, e até entre mães e filhos, é, entre irmãos.
Esse é um conflito muito grande, né? Tem até aí um mini exercício, né? Vamos fazer esse mini exercício. Você vai pensar num hábito de alguém muito próximo que costuma te irritar. Só pensa nisso. Eu vou contar 30 segundos. Pensa num hábito de uma pessoa muito próxima que costuma te irritar. E eu estou aqui marcando 30 segundos para você pensar. E algumas pessoas podem não ter vindo na cabeça delas logo de cara. Aí agora eu pergunto, já passou 30 segundos. Aí agora você se faz a pergunta: por que que esse hábito de alguém que é muito próximo a você te irrita? Pergunta com clareza: por que que isso te irrita? Isso é realmente algo irritante ou é só um hábito que a pessoa tem, que de repente não precisava você ficar irritado com esse hábito? Ou realmente é algo que está ferindo fortemente uma necessidade latente sua. Então, pensa nisso. E aí, agora, se alguém quiser falar sobre o que pensou, abre o áudio e fala. Vou dar pausa aqui. Posso falar? Deixa eu dar pausa. Hoje eu estou apanhando um pouquinho do Zoom. Ah, Raquel, você quer falar também? Dá tempo? Rapidinho. Deixa eu pausar aqui. É, boa reflexão. Eu vou colocar aqui, só finalizando a resposta dessa primeira pergunta, né? Daqui a pouco a gente tira uma foto nossa também, que tá legal o nosso grupinho aqui extenso. E eu também falei no comecinho que quem não está no nosso grupo, que se reúne toda quinta-feira, o nosso grupo de convivência em CNV, e quiser entrar, deixa o celular aí no chat que depois a gente coloca, tá? O Jonathan lembrou disso um pouco antes da reunião começar, e aí a gente atende essa demanda. É, Alguns elementos que trazem mais desafios do ponto de vista do relacionamento. Um deles já ficou claro, isso aqui ainda tem relação com o que a gente estava falando antes, tá, gente? Isso que está aí no PowerPoint. Então, um desses ficou claro quando eu comecei o slide anterior, que é as expectativas grandes, né? No relacionamento, a gente tem mais expectativa. E você conta mais com essa expectativa, principalmente, embaixo está escrito a expressão que eu me acostumei com ela, pacote de projeções. Você faz muitas projeções, principalmente porque a gente vive numa cultura, e na verdade o mundo todo está assim hoje, da questão do amor romântico, né? A nossa produção de subjetividade, os nossos filmes, novelas e tudo, filme, novela, literatura, tudo faz uma propaganda muito grande do amor romântico, daquele casal que se conhece e se apaixona loucamente e tem uma vida muito feliz, né? Tem até a alcunha. E então eles viveram felizes para sempre, que é uma alcunha um pouco mentirosa, né? Porque não tem ninguém que vive feliz para sempre, né? É, mas aí a gente fica na expectativa de vivenciar isso, né? E a grande verdade é que a maioria das pessoas no mundo, esse não é muito bem o tema de hoje, nem é um tema no qual eu tenha me especializado. Tem pessoas no grupo que estudaram mais esse tema do amor romântico. Tem pessoas no nosso grupo que têm mais habilidade de falar disso, mas acho que o básico a gente pode falar aqui, que é a gente se acostumou e a gente projeta esse amor romântico. Então, a gente pensa, né? E eu penso assim, eu vou conhecer uma mulher que é encantadora e que é inteligente e que é bonita e a gente vai se apaixonar e vai ter uma vida maravilhosa e vamos ter filhos muito fofos, né? E essa história, esse roteiro, acontece com algumas pessoas, mas elas são minoria, né? A maioria das pessoas vive relacionamento de uma forma muito diferente dessa do amor romântico, né?
Então, essa questão do amor romântico faz com que a gente se vicie em fazer muitas projeções e criar muita expectativa. E aí, quando você tem uma vida que é financeiramente estável, ou você tem uma companheira, um companheiro que tem um hábito X, que é um hábito que te incomoda muito, ou você não sente que essa pessoa é realmente parceira, não sente que o relacionamento sexual é algo realmente que está te preenchendo, esse tipo de problema. E aí isso vai ferindo as suas projeções, as suas expectativas, as suas necessidades iniciais ficam muito feridas. Então isso acaba gerando bastante conflito, acaba gerando um pavio que rapidamente se acende em direção à irritação, à raiva, esse tipo de coisa, né? Então, isso é um pouco, a gente fala sobre isso um pouco para a gente diagnosticar o que que acontece, para a gente entender o que que a gente faz, né? E a cura disso tudo é a escuta, é o diálogo e principalmente dentro do diálogo a escuta e a legitimação do que está todo mundo é, pensando, né, sentindo e quais as necessidades de todo mundo, independente de se o que a pessoa fez está te ferindo, mas um diálogo que realmente conecta é aquele diálogo que legitima todas as necessidades colocadas, que está mais preocupado com menos preocupado com quem está certo e quem está errado e mais preocupado com as necessidades, de contemplar as necessidades de todos. Esse é o diálogo que transforma, essa é a escuta que transforma. E a gente vai ver mais à frente como que essa é a saída para as questões que a gente vive. O medo da rejeição é uma coisa, medo de rejeição e abandono é uma coisa muito presente nas relações, e isso interfere muito, né? Principalmente por pessoas que já foram rejeitadas e abandonadas anteriormente, seja por uma outra pessoa, companheiro, companheira, seja por pai, mãe, né? A pessoa que já foi abandonada, que já tem no seu inconsciente essa dimensão do abandono. Isso é algo que interfere muito na relação que a gente precisa é, tratar. E esse último ponto aí, que são os traumas das relações passadas, eu já falei, né? Pessoas que com muita frequência estão trazendo para uma relação o medo de que se repita algo que ela viveu numa relação anterior, na relação amorosa anterior, né? E isso acaba causando um conflito, às vezes, por uma uma questão que pode, enfim, poderia ser melhor dialogada, né? Isso às vezes é muito frequente que isso seja inconsciente, gente. A pessoa está trazendo um trauma anterior por uma relação de forma inconsciente, né? Então isso acaba sendo bastante problemático. Eu vou seguir em diante. Aí eu trouxe um pouquinho do que diz o Marshall Rosenberg, para a gente nunca perder essa perna dos autores, né? Marshall tem essa frase: o que eu quero em minha vida é compaixão, um fluxo em mim e um fluxo entre mim e os outros, baseado numa troca mútua que vem do coração. Ou seja, o Marshall, assim como alguns outros autores, como Albert Gonzalez, vão falar sempre que a CNV é sobre essa compaixão, sobre esse fluxo entre mim e o outro, né? Então, a relação precisa ser baseada nessa forma, né? Na conexão. Se está acabando a conexão e eu quero ainda ficar nesse relacionamento mais um tempo, eu tenho que buscar, o que eu tenho que buscar é essa conexão, né? O que eu não tenho que fazer é transformar o meu relacionamento num julgamento, onde a gente vai definir quem é que é o certo e quem é que é o errado. Não é muito bem por aí, né? A gente precisa buscar a reconexão e, às vezes, em alguns casos, a gente precisa reconhecer que aquela relação não tem muito mais para onde ir, né? Às vezes, um diálogo sincero, uma escuta atenta, vai chegar à conclusão de que a melhor coisa é vocês seguirem cada um para um lado, né? E, enfim, é o que acontece com alguma frequência, né? Então, não necessariamente o diálogo verdadeiro vai restabelecer qualquer relação. Às vezes, ele vai te mostrar que aquela relação ela não tem muito mais o que produzir, né? O que você vai
a sua vida vai ficar melhor depois que você superar esse encontro. E isso não significa, essa é uma coisa importante que eu vou falar, assim, isso não significa que a relação deu errado, né? Você teve um casamento que durou 10 anos e depois você se divorciou e conheceu uma outra pessoa, isso não significa que o seu casamento deu errado, né? Mesmo que o último ano, os últimos 2 anos tenham sido difíceis, você teve momentos muito bons e essa pessoa influenciou em quem você é e você influenciou em quem ela é. Então, a ideia de que porque acabou deu errado ainda é fruto do amor romântico. A ideia de que os relacionamentos têm que ser eternos. Não necessariamente tem nada não tem nada escrito em nenhum lugar que obrigue vocês, o seu relacionamento a ser eterno, né? Se ele acabou, não quer dizer que foi uma experiência ruim, que não valeu a pena, que foi um atraso de vida. Às vezes, em alguns casos, né, onde você teve mais sofrimento do que momentos felizes, aí nesses casos você vai achar que não valeu a pena mesmo, né? Mas não porque acabou. A explicação não é porque acabou. Esse segundo tópico que está nesse slide é uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui. Nas conversas verdadeiras, íntimas, as conversas intensas que a gente vai falar com a pessoa que a gente gosta, a busca não é, gente, provar de que eu tô certo, né? A gente precisa ir para essas conversas já se preparando de que assim a minha busca nessa conversa não vai ser para mostrar que eu estou certo, porque a conversa acaba virando dois monólogos, né? Você explicando a sua razão e a pessoa explicando a razão dela e nenhum escutando ninguém, todo mundo achando um absurdo o que o outro está pensando, e aí não é uma conversa sem escuta. Então, o objetivo, por mais que dentro de você ache que naquela situação você está certo, mas o objetivo da conversa não é esse. O objetivo da conversa é produzir conexão, né? Então, você vai legitimar as necessidades daquela pessoa. Por mais que a pessoa tenha feito algo que você achou super errado, você vai continuar achando que o que ela fez foi super errado. Mas mesmo assim, na conversa, você não precisa deixar de achar isso, que a pessoa fez foi super errado. Mas na conversa você vai legitimar as necessidades dessa pessoa tanto quanto você legitima as suas. Senão a conversa não está produzindo nada, né? Essa é um pouco assim, o ponto sabemos qual é o problema, então o que que a gente faz a partir do problema? É isso aqui que a gente faz, né? Conversas que busquem simplesmente a conexão, né? E eu coloco no final uma coisa que o Marshall também traz muito, a habilidade de manipular o silêncio, né? Porque nessas conversas, às vezes o silêncio, mais à frente eu vou falar de novo de silêncio, às vezes é o silêncio necessário, tipo, você vai conversar com a pessoa e a pessoa não está no momento bom para você, ela está precisando digerir alguma coisa que aconteceu na relação. Então, respeita esse momento que a pessoa precisa digerir. Respeita isso, esse espaço, né? Então, você precisa saber ler isso, né? Ler que a pessoa está precisando de um momento para digerir melhor o que aconteceu, né? Em outros momentos, o silêncio pode ser uma tentativa violenta, ele pode ser uma tentativa de agressão. Tipo, você está irritado com a pessoa com quem você se relaciona, você fica calado como se fosse uma punição para a pessoa, né? Também vou ficar calado sem falar nada, e fico calado. Isso é um silêncio que é violento e que não está produzindo nada, porque a outra pessoa só vai ficar com raiva de você, né? É um engano nosso achar que a pessoa, você está punindo a pessoa e está funcionando, né? Na verdade, a pessoa só vai se distanciar mais ainda de você, né? Então, esse silêncio que é violento, tipo, eu vou te punir ficando em silêncio, e que é muito frequente em relação, né? Relacionamento amoroso, é uma coisa para a gente pensar duas vezes antes de fazer, porque é mera vaidade, né? Não está produzindo nada de substancioso. Vamos agora ver se a gente passa já para o segunda pergunta, para não ficar muito longo aqui a explanação teórica. A segunda pergunta que eu falei inicialmente é: o que que a gente faz para a gente empreender as conversas mais difíceis da relação? A- 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 essa primeiro tópico eu já falei um pouquinho agora há pouco, né? Que é a preparação para uma conversa difícil. Você não vai para essa conversa difícil querendo provar
que você está certo. Não é isso que eu já falei, não vou precisar repetir. Você vai se preparando para dizer, olha, eu realmente acho que eu estou certo nessa situação, mas eu vou para a relação para escutar, para legitimar as necessidades e sentimentos da pessoa. E veja, legitimar não significa concordar com a versão da pessoa, né? Vamos supor, deixa eu pegar aqui algum exemplo. Você vai conversar com um companheiro que ele não quer ir na casa da sua mãe no dia do aniversário dela. E você quer ir e ele está dizendo, então vai sozinha. E você acha um absurdo, porque acha que ele, como ela é a sogra dele, ele deveria valorizá-la e é, ir na casa da sua mãe no dia do aniversário dela. E, e aí você acha isso um absurdo. Então, dentro da sua cabeça, ele está errado, ele deveria ir. E você está certo de convidar. Nem é uma coisa chata, eles nem se dão mal. Por que que ele não vai? Aí, quando você vai conversar com ele, não necessariamente você precisa ir com o espírito de convencê-lo daquilo que você acha. Você tem o coração é você entender qual a necessidade dele por trás desse comportamento, né? E quando você legitima essa necessidade, vamos supor que seja uma necessidade de descanso, tipo, ai, hoje é domingo, eu queria ficar em casa descansando, eu tive uma semana trabalhando muito forte, de muito trabalho. Seja uma necessidade de descanso. Por mais que você não concorde com o que ele está fazendo, você legitima essa necessidade. Ah, então você precisa descansar, e você legitima isso na sua conversa. Então a pessoa passa a te escutar mais, porque você legitimou a necessidade dela, entende? Por mais que você não concorde com o que a pessoa está fazendo, né? Então não é a conversa, quanto menos ela for uma disputa de quem está certo e quem está errado, mais, mais ela vai ter melhores resultados, entendeu? E uma coisa que a gente faz muito nesse tipo de exemplo que eu criei aqui, criei agora, é falar assim. é, Quando é aniversário da sua mãe, eu vou, por que que você não quer ir no aniversário da minha? A gente fala essas coisas, né? Mas não é porque a gente faz que outra pessoa é obrigada a fazer também. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Por mais que se fosse eu vivendo essa situação, eu iria fazer questão de ir no aniversário. É uma coisa que eu dificilmente não faria, dizer eu não vou no aniversário. Mas eu conheço pessoas que não iriam, que acho que iriam optar por outras alternativas. As pessoas são diferentes, as pessoas têm diferentes leituras sobre essas questões, né? Então a gente precisa legitimar os diferentes pontos de vista, né? Se for essa situação for uma coisa que você identifique falta de parceria, aí o que precisa ser problematizado é mais parceria, né? Ver a pessoa mais como parceiro. Então, é assim que eu vou para essa. Então, a maneira como a gente vai para a conversa, um autor que eu mencionei semana passada, Ike Lazater, que escreveu CNV no Ambiente de Trabalho. Esse autor, ele está sempre falando desse momento de preparação. Antes de eu ir para uma conversa, como é que eu me preparo? Né? Então, eu me preparo para tentar, por mais que eu esteja convencido de algo, eu escutar com legitimidade o que o outro está falando, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa fazer nas conversas difíceis, tá? Outro conselho que aparece em muitas das pessoas que falam sobre CNV é que a gente não tentar não fazer conversas difíceis quando o calor da raiva tá muito forte, né? Porque o calor da raiva te faz ter muita autenticidade e pouca empatia, né? Muito falar a sua verdade interna e pouca escuta para o que o outro está falando. Porque você está com raiva, é normal. Mas se você puder esperar essa raiva reduzir um pouquinho, né? Ela não vai embora, mas ela vai reduzir um pouquinho. Então, o famoso assim, vamos conversar mais tarde, vamos conversar amanhã, isso é uma alternativa boa. Deixa eu esfriar a cabeça, né? Isso é uma sabedoria popular, né? Então, é uma outra questão que eu trago aqui sobre o que que a gente faz com as conversas difíceis. E um terceiro dica que aparece principalmente no Ike Lazater é você entrar na conversa mais como um investigador do que como um acusador, né?
O investigador, o acusador é aquele, você fez isso, 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 eu não admito, tal, 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 né? Isso é o acusador, tá acusando o outro de ter feito um comportamento que eu não gosto. Se você puder entrar como investigador, aquele que tenta investigar o que que eu estou sentindo, o que que o outro está sentindo, o que que eu estou precisando, qual a minha necessidade mais clara, o que que o meu parceiro, parceira está precisando, qual a necessidade dessa pessoa mais latente. Então, isso é uma forma de entrar na conversa mais como um cientista mesmo, como uma pessoa que está observando. Não é à toa que dos quatro pilares lá da CNV, observação é algo que é um dos quatro, né? Um dos quatro palavrinhas: observação, sentimento, necessidade, pedido. Você entra na conversa como um observador, tentando observar o que está funcionando e o que não está funcionando. Já está na hora de exercício? Vamos deixar para depois esse exercício. Já fizemos um exercício hoje. Deixa eu terminar aqui e responder a terceira pergunta. Aí a gente faz os exercícios que estão preparados. A terceira pergunta é como é que a gente detecta através da CNV que uma relação está desbalanceada? Essa pergunta ela é fruto de uma preocupação. Por exemplo, a relação ela precisa estar equilibrada, né? Se tiver, tem algumas representações com desenho que ficam mais claros. Eu devia ter trazido, não lembrei disso. Mas se tiver uma relação muito onde uma pessoa está com as suas necessidades mais preenchidas do que outra, isso é uma relação que tem as suas limitações, né? Precisa ter mais equilíbrio, né? Uma relação precisa ter mais equilíbrio. Se a dimensão do cuidado precisa ter nas duas pessoas, né? Cuidado com o outro, né? Precisa ser uma coisa equilibrada. Se você age, por exemplo, numa relação, um casal, uma mulher e um homem, a mulher age sempre como se fosse a mãe, sempre cuidando, como se fosse o filho dela, né? Isso é uma relação desequilibrada, né? Porque o cuidado precisa vir diante, num relacionamento amoroso precisa ter esse balanceamento, esse equilíbrio. Acho que isso fica claro para vocês, né? Então, essa coisa do silêncio punitivo que eu já falei aqui hoje é algo que ajuda, é um alarme, né, para mostrar que essa relação está desbalanceada. O silêncio punitivo é quando você fica em silêncio com uma espécie de punição para outra pessoa, tipo, fez tal coisa, agora também não vou falar com ela, né? E a outra pessoa às vezes nem está entendendo, né? Quando está entendendo, pode ficar com raiva e pode ser que não esteja entendendo, né? Isso acontece com uma frequência tão grande, até entre amigos, gente. Você meio que fica pé da vida com seu amigo, com a sua amiga, e aí você fala, também não vou falar com ele, não. Vou ficar sem falar. E aí a pessoa do outro lado, ela não está nem entendendo por que que você parou de falar com ela. Então ela não pode nem se rever. Ela não pode nem rever o seu comportamento, porque ela não sabe que o seu comportamento te feriu. Como é que ela vai fazer um esforço para amadurecer seu comportamento se ela nem sabe disso? Então esse silêncio punitivo é problemático, né? E aí eu coloco aí para você não confundir com o silêncio temeroso, que isso acontece nos relacionamentos amorosos. Isso não é um indicativo de relação desbalanceada, isso é indicativo de trauma. Silêncio temeroso é assim, você vai falar com o seu marido, é, tipo, eu não eu quero conversar com você sobre aquele momento em que você me traiu com outra mulher e tal. Ele meio que sai em silêncio, ele tenta fugir da conversa porque essa conversa o fere. Ele sabe que ele traiu, ele sabe que isso te machucou, ele sabe que isso colocou o relacionamento em perigo, e isso tudo é doloroso para ele. Então, isso visita um trauma dele, né? Porque ele sabe que ele fez coisa errada, né? Errada se, obviamente, o acordo for monogâmico, né? Se o acordo for monogâmico, ele fez uma coisa errada, ele traiu. Então,
ele tenta fugir. Esse silêncio temeroso, silêncio de não querer empreender uma conversa porque essa conversa me machuca, isso revela trauma, tá bom? Isso é diferente do silêncio punitivo. Outro elemento que mostra que uma relação está desbalanceada é o vocabulário muito defensivo. O vocabulário de uma pessoa é puramente defensivo e da outra é puramente acusatório, né? Isso é um claro sinal de desbalanceamento. Uma das pessoas só se defende, 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 e a outra acusa, acusa, acusa. Então é claramente uma competição, como se fosse um jogo de futebol onde um time só ataca e o outro time só defende. Isso é desbalanceado. Não é uma conversa que esteja buscando conexão, esteja buscando as causas da disrupção naquele relacionamento. Então, essa conversa não está contribuindo para um relacionamento sadio. E aí, essa expressão eu já usei um tempinho atrás, que é o placar de cobranças. É quando eu falei, tipo, pô, você nem quer ir no aniversário da minha mãe, mas eu fui no aniversário da sua, esse tipo de comparação, né? Eu saí com você 2 vezes essa semana e você também precisa agora ir comigo no lugar que eu estou querendo ir, né? Esse placar, como se fosse um eu fiz, você também tem que fazer, que é falso, né? Se você costuma fazer algo, a pessoa com quem você está se relacionando não tem a obrigação de ter o mesmo hábito que você, de ter, né? Isso precisa ser dialogado, os acordos precisam ser produzidos a partir das duas personalidades que serão sempre diferentes, tá? Então, o que que a gente faz, então, nesses casos? Quando é nesse placar de Leandro, cobrança, deixa eu te interromper oi, só um pouquinho, é que já duas pessoas claro, saíram da sala. Vamos tirar foto antes. vamos sim, já está quase acabando, mas a gente tira uma fotinha. Quem quiser sair na foto, aparece aí. Quem não quiser, pode ficar com a câmera fechada e a gente tira uma foto. Oi, eu tô tentando mexer na câmera, mas não. Ah, consegui. Conseguiu, Tá. tá bom? Eu tirei aqui a foto já. Deixa eu salvar antes que pronto. É, mais alguma coisa, Suiane? Você queria falar? Só isso? Então tá, vou terminar, já está acabando. É só, falta esse slide. Aí a gente faz os exercícios. Vou dividir aqui de novo a tela. O que fazer? Tá escrito placar de relacionamentos aí, tá errado. Placar de cobranças, a explicação. No caso do placar de cobrança, você precisa interromper, né? Não é um relacionamento, não é uma competição, é uma colaboração. Os relacionamentos precisam ser colaborativos e não competitivos, senão eles vão tender a ser um estorvo para a gente, né? Ser mais difíceis do que fáceis. Então a gente precisa caminhar nesse sentido, tá? No caso do silêncio punitivo, o que que a gente pode fazer, né? Agora a gente está tentando responder a pergunta: o que que a gente faz então se o relacionamento for desbalanceado? Então eu falei primeiro do placar de cobranças. Agora eu vou falar no caso do silêncio punitivo. Isso drena a relação, né? O nosso papel é a gente ancorar as nossas necessidades, né? Então, se eu for essa pessoa que fez silêncio, eu vou se eu estou precisando desse silêncio, eu vou falar para a pessoa, olha, eu estou saturado, eu preciso de um pouquinho de isolamento. E aí eu vou pode ser que a pessoa aponte para outra direção, né? E aí pode ser que eu abra mão de fazer esse isolamento se a pessoa mostrar uma necessidade muito forte de se conectar naquele momento. Mas isso que eu vou sinalizar, se eu for a pessoa em silêncio, né? E se a outra pessoa em silêncio, você pode, se for esse silêncio punitivo, principalmente, você pode dizer para a pessoa que esse silêncio não está te fazendo revisitar o que você fez ou o que você falou, que seria mais interessante se a pessoa apontasse o que que você precisa melhorar em você,
né? Porque ela ficar simplesmente calada não está te fazendo melhorar. Você falar isso para a pessoa, tentar sinalizar nesse sentido. Então, isso é o que pode fazer. E uma última coisa que a gente pode fazer, e, em várias situações, e nesses casos de situação de coisa desequilibrado, de relacionamento desequilibrado, é um mapa de necessidades, é mapear as necessidades todas que estão envolvidas naquela relação, né? Isso, inclusive, é algo que eu gosto de fazer quando é um caso de uma mentoria mesmo, de um caso real que eu esteja fazendo de relacionamento amoroso, como mentor de CNV, fazer um mapa de necessidades, né? Mapear isso, né? Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo uma habilidade enorme com o tempo de mapear as necessidades, né? Você vai ficando muito claro como isso mostra o que para onde você deve caminhar quando você mapeia as necessidades. Então, isso é o que precisa ser feito. Tá, gente? Então, acho que era isso por hoje. Era muito conteúdo, por isso que eu fiquei falando demais aqui hoje. Tentei nem ficar comentando as falas de vocês para não ficar muito longo, embora eu tenha sentido a vontade de comentar, eu nem comentei muito. E era isso. E só lembrar que esse encontro ele é como se fosse um brinde da Jornada Cultura de Paz, que é esse curso, que é uma formação de agentes de promoção de paz, que algumas pessoas aqui do grupo, a gente chama de agente local de paz, né? Uma pessoa que está construindo a paz no local. E esse curso ele é chancelado pelo Consulado da Índia, ele tem o prêmio da OAB Cultura de Paz de 2022, o curso foi premiado, e ele tem 14 educadores, né? Eu sou o educador guia dessa jornada. Várias pessoas aqui do nosso grupo fizeram já esse curso, é um curso que vai começar no mês que vem, é um curso bem interessante, e como eu disse, essa palestra, ela faz parte, como se fosse uma espécie de um lançamento e um aperitivo, principalmente para as pessoas que não têm condição de fazer o curso, terem algum acesso a um encontro gratuito, tá? E agora só tenho exercícios. Lembrar também que eu falei duas vezes aqui que quem quiser entrar no nosso grupo de CNV, é só colocar aí o celular no chat que eu coloco. Eu trouxe três exercícios, mas antes da gente ir para o exercício, eu queria ver se alguém quer falar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou aqui também. Oi. Ai, desculpa. Eu queria perguntar, nesse mapeamento das necessidades, quando uma das partes não pode, né, atender a necessidade do outro. Então, o, primeiro a gente faz a própria comunicação não violenta, essa pergunta é ótima. Própria comunicação não violenta, ela é a constante busca quais as necessidades colocadas, né? Por exemplo, a gente está aqui, a gente está com necessidade de aprendizado ou de conexão, né? Por isso que a gente veio nesse encontro, nessa palestra aqui, nesse encontro do grupo de CNV. As necessidades são o que movem o ser humano. Então, num relacionamento amoroso, quando você mapeia as necessidades, você precisa dar uma forma de preencher essas necessidades. Então, quando você faz essa pergunta de e se eu não for capaz de atender essa necessidade, na verdade, a sua mente está conectada com a estratégia. É que na linguagem cotidiana, a gente chama estratégia de necessidade. O Marshall divide as duas coisas, né? Então, por exemplo, necessidade de aprendizado que eu falei agora, né? Vir a palestra de CNV é uma estratégia para necessidade de aprendizado, entende? Então, se mas eu não posso ir na palestra de CNV que teve nessa quinta-feira à noite. Eu não posso porque eu tenho outro compromisso. É, Você não pode a estratégia, mas a sua necessidade de aprendizado pode ser que continue. Então você vai elaborar uma outra estratégia. Qual vai ser essa outra estratégia? Eu vou assistir o vídeo depois. Ou então não, mas não está sendo gravado. Então eu não vou assistir o vídeo, eu vou estudar esse tema depois. Entendeu? A sua necessidade ela pode ser preenchida com outras estratégias.
Então, se eu estou numa discussão, numa DR, com uma companheira, uma namorada, e aí eu digo assim, você não vai no aniversário da minha mãe, eu tenho necessidade de parceria, né? Veja, a minha necessidade é de parceria. Ir no aniversário da minha mãe é estratégia para preencher a necessidade de parceria. Se essa pessoa não vai preencher a estratégia de ir no aniversário da minha mãe, ela pode preencher de uma outra forma, entendeu? Uhum. Sim, Então, entendi. então a, Entendi. a gente precisa ter essa diferenciação entre necessidade e estratégia, que o que a gente frequentemente não consegue entregar é a estratégia. E como os pedidos são orientados pela estratégia, né, a gente não faz pedido orientado pela necessidade. A gente não pede, você poderia preencher a minha necessidade de parceria? A gente não fala assim, né? E seria estranho falar assim. A gente fala, você poderia ir no aniversário da minha mãe? O pedido é sempre orientado pela estratégia. E aí a pessoa pode responder que não, porque a estratégia não necessariamente a pessoa vai poder estar disponível para aquilo, entendeu? Uhum. A gente precisa ter clareza dessa diferença de necessidade e estratégia, porque o que a gente geralmente não consegue entregar é a estratégia, mas a necessidade a gente precisa preencher através elaborar uma outra estratégia. É por aí que a gente vai. Suyan, Eu tinha três outras coisas para falar, vou tentar ser bem rápida, mas eu gostaria de contribuir com a Cláudia também sobre essa questão, Leandro, se você me permitir. manda ver. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a arte de um relacionamento saudável está em entender, atender e respeitar as necessidades um do outro, para que a gente possa priorizar aquilo que realmente importa, a relação. E eu gosto muito da frase de Rumi que diz também sobre entre as ideias de certo e errado existe um lugar, eu te encontro lá. Então, quando fala te encontro lá, ele também está preservando a relação, aquilo que realmente importa. Então, Cláudia, só para poder focar, inclusive no que o Leandro trouxe, que eu acho que é muito importante, que entender que existe a necessidade, a estratégia, e que dentro de uma relação, e aí eu estou falando da afetiva amorosa, que a pessoa com quem você se relaciona, ela não seja a única fonte de suprir aquela necessidade, né? Então, o próprio Leandro trouxe um exemplo que eu adorei, né? Eu quero ir na festa da minha mãe e a necessidade é a parceria. Então, tudo bem, você não pode, então eu vou chamar minha irmã, vou chamar minha amiga, vou chamar. Então, existe uma outra fonte que possa ser essa parceria para suprir essa necessidade, entende? Então, acho que isso ajuda muito a gente a ir na direção do outro, não com esse movimento de me dá, me dá, me dá. Não, mas tá, eu posso suprir de uma outra forma, né? Então dá para fazer diferente aqui. Entendendo também, como ele mesmo falou, que às vezes a pessoa está cansada, teve uma jornada de trabalho mais pesada e gostaria de, naquele momento, suprir a necessidade de descanso. Acho que talvez contribua um pouquinho, tá, Cláudio? E Obrigada. três Opa, outras coisas, que é isso? Três outras coisas que eu gostei muito quando você trouxe, no slide que você falou sobre as traumatizações, tem uma pergunta que me traz uma reflexão muito forte e me ajuda na autorregulação para que eu não vá na direção do outro. Quando alguém toca num gatilho, né, num traumazinho ali que engatilhou, eu não e se eu tiver, né, nesse entendido que, puxa, engatilhou alguma coisa aqui. Então vem uma frase muito na minha cabeça, fala assim, eu não quero sangrar em quem não me machucou. Então isso me faz refletir. Putz, isso realmente aconteceu, mas não foi com essa pessoa, foi lá atrás. Então, deixa eu entender, deixa eu parar. E aí eu uso, que aí vem no outro slide, uma coisa que você fala, eu aprendi aqui desde o início e me ajudou muito na minha comunicação com, não só na amorosa afetiva, mas na família, amigos, né, alunos, enfim. É, Você falou a coisa mais importante que eu tenho para te oferecer agora, o meu melhor é o meu silêncio. A gente pode conversar amanhã ou depois? Então, essa frase que eu aprendi com você, Leandro, eu levei para a vida. E eu não entro nesse lugar de punição. Não é que eu tô te dando esse silêncio para te punir, não. É porque eu preciso me regular. É porque eu preciso entender o que que me machucou. E que se isso me machucou, é porque talvez não esteja bem elaborado aqui dentro. E eu preciso revisitar isso. Então, para mim, esse silêncio não é para que eu esteja realmente cuidando de mim, para que eu possa cuidar da gente. Então, isso faz muito sentido para mim, esse silêncio em que eu preciso elaborar, que eu preciso olhar para dentro. E por último, né, eu até coloquei aqui o que eu aprendi com o Leandro. é... Ai, cadê que eu anotei aqui? Eu acho que eu falei de Rumi já quando eu falei com a Cláudia. Acho que era esse mesmo. Não, acho que eu falei tudo. E eu gostei muito dessa coisa que você trouxe sobre colaboração e competição, e eu lembrei de uma frase que eu acho até que eu escutei aqui também,
Eu não sei se foi Léo que trouxe isso pra gente num outro encontro, que ele falou sobre a diferença do tênis e do frescobol nas relações. Eu adorei. Né? Eu tinha escutado a Sim. primeira vez com o Léo aqui, né? Que é a colaboração do frescobol. É que não existe um ganhador, existe eu tô colaborando com você e a bola não vai cair, sendo assim, nós dois somos os ganhadores, né? Ambos ganham. Agora, quando é o tênis, eu jogo pra você, você joga pra mim, porque eu quero ganhar de você e o outro vai perder. Então, entra naquela questão de certo e errado na hora de se comunicar. É isso. Obrigada, Leandro. Muito bom, cara. Sempre muito bom te ouvir. Existe um texto do Rubem Alves sobre essa questão do frescobol e do. Gladys, você, diga lá. Tinha outra pessoa inscrita, não lembro quem era. É, rapidinho. Não, é engraçado você ter esse exemplo aí da questão de ir na casa da mãe, né? E recentemente aconteceu uma coisa parecida, né? E meu marido queria não, ele teve que ir na casa da mãe dele na hora do jogo do Brasil. Ele falou: vou aproveitar, eu já vejo o jogo lá com ela, porque ela tá muito idosa, senão ela vai acabar não vendo. E aí, na época, no dia, perguntou para minha filha se ela iria também com ele, ela falou que ia. E aí ele não falou nada comigo, porque geralmente eu chego tarde nesse dia, né? Chego bem tarde do trabalho, às vezes eu não consigo. E aí, só que justamente por ser os dias de jogo, eu cheguei mais cedo. E aí, quando eu estava em casa, ele chegou, só que eu estava assim, arrasada, cansada, queria tomar um banho, trocar de roupa. E aí ele perguntou: ah, você quer ir na casa da minha mãe comigo para ver o jogo? Aí eu falei: querer é um pouco forte, né? Mas eu falei: mas por quê? Você quer que eu vá? E ele não soube responder que ele queria, entendeu? Que no fundo era o que ele queria mais gente para fazer companhia, né? E aí ele falou: não, não, não precisa ir, não, se você estiver cansada, não sei o quê. Aí perguntou para minha filha, falou: tá, eu vou, pai, mas aqui eu queria tomar um banho. Aí ele ficou assim: não, tudo bem, não precisa de ninguém comigo, não, eu vou sozinho. Aí eu falei: vem cá, você quer que a gente vá, né? Você está querendo companhia. Mas ele tinha uma dificuldade enorme, ele não assumia que era isso, né? Eu falei: não, vamos fazer um trato. Vai, que você tem horário para isso, tem que dar a janta para ela, não sei o quê. Eu vou tomar um banho, minha filha vai tomar um banho também, que ela está querendo, e a gente pega o carro e encontra com você lá, e a gente vê o jogo lá na hora do jogo, porque antes ele ia um pouco antes para poder fazer todo esse trabalho, que ele tem que dar o jantar, essas coisas. Falei: porque aí atende nós dois, né? A gente também está cansado, tá querendo trocar de roupa, não sei o quê. E aí eu consegui, mas assim, é uma dificuldade muito grande, porque quando eu peço, eu falo logo. Eu falei assim: não tô querendo ir sozinha, não, queria que você fosse comigo. Eu já peço a necessidade logo direto, entendeu? E aí é mais fácil, ele sempre aceita, porque eu já falo que eu queria que ele fosse comigo. Mas é difícil para ele dizer isso, né? Que quer que eu vá. Ele fica assim, naquele pisando em ovos. Eu falo: não tem necessidade de pisar, né? Mas pisa. Uhum. Ô, Gladys, obrigado. Um caso real. Acabei vendo que eu gravei, mas acho que não tem problema esse caso, né? Não, só ele não ouvir. Não, ele pode ouvir, sim. É, aí eu vou parar de gravar agora para a gente fazer alguns exercícios, tá bom? Eu anotei, tem bastante gente que pediu para entrar no grupo, eu anotei aqui todo mundo. Acho que não vou esquecer ninguém, mas caso eu esqueça, é bom eu colocar também o meu contato aqui no chat, né? E vou parar a gravação agora. Um beijo grande para todo mundo que está assistindo gravado.